Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema que tá irritando aí na internet. Se é possível de fato dominar a TRI e usar a TRI durante a prova para aumentar a sua nota ou mesmo durante a sua preparação. Esse negócio de ser um mestre do TRI funciona mesmo no Enem ou isso é só balela de gente que quer te vender curso e quer se criar e se tornar influenciador digital aí? Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida que ativando o sininho aqui embaixo, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E se esse conteúdo te ajudar, não esquece de deixar o seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, se você caiu aqui de paraquedas e não tem ideia do que está acontecendo, você pode me seguir lá no @profrafael. Não, mentira, não era isso que eu queria falar, mas você pode me seguir lá. Na verdade, nesses últimos dias, últimos tempos, aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram, no TikTok, tem viralizado um certo tipo de conteúdo em que uma determinada pessoa que passou para medicina alega ter conseguido hackear a TRI do Enem. E mesmo com uma quantidade relativamente baixa de acertos, conseguiu uma nota grande e, obviamente, conseguiu ser aprovada para o curso que queria. Bom, vamos lá. Para você que tá perdidaço, o que é o TRI? Para você que vai fazer o Enem, né? O TRI é a teoria de resposta ao item e explicando de uma maneira muito vulgar, uma mesma questão pode ter valores diferentes dependendo do seu padrão de acerto. Na prática, funciona da seguinte forma. Se você acerta uma questão que é muito fácil para o seu nível de acerto, essa questão ela tende a valer muito. Agora, se você acerta uma questão que é muito difícil para o seu nível de acerto, ela tende a valer pouco, porque o Enem entende que a chance de você ter acertado ela chutando é muito alta. Funciona assim, para você entender. Questões mais fáceis valem mais, questões mais difíceis costumam valer menos. Nesse sentido, o Enem tem um conceito que é a coerência pedagógica, ou seja, o quanto seus acertos seguem um padrão para o número de acertos que você teve. O quanto as 35, 36, 37, 40 questões que você acertou, elas seguem um padrão de serem as 40 questões mais fáceis da prova, e não simplesmente 35 fáceis e 5 muito difíceis. E você ter errado, obviamente, 5 questões fáceis. Várias pessoas vendem cursos na internet dizendo que podem te ensinar a utilizar o TRI no seu favor na hora da sua prova. Isso é muito difícil de ser aferido, tá? Eu vou falar isso na área de ciências humanas. É lógico que você vai ter uma percepção, eu, Rafael, vou ter uma percepção das questões que são fáceis, médias e difíceis. É óbvio, né? Eu vou ter mais facilidade em uma área e não em outra. Só que essa percepção minha, por exemplo, essa minha facilidade em fazer questões mais interpretativas, ela não necessariamente condiz com aquilo que é o padrão Brasil. Padrão Brasil é uma nomenclatura utilizada pelo INEP, né, e pelo Enem, pelo MEC, para classificar o padrão de acertos da prova de humanos. Ou seja, ele meio que bota uma régua e nessa régua aí ele bota as questões da mais fácil para mais difícil. O que significa dizer, portanto, que na prática a sua percepção do que é uma questão fácil, difícil, ou mesmo a sua facilidade dentro do Enem de uma questão fácil, difícil, ela não necessariamente é a do padrão Brasil. E você vai ser avaliado pelo padrão Brasil e não pela sua percepção. É impossível que alguém te diga quais são as questões fáceis e médias antes da prova, porque elas não seguem o padrão. Eu vou falar aqui do que eu entendo. Esse aqui é um canal de ciências humanas, então eu só posso falar da prova de ciências humanas que eu entendo, tá? E antes de eu começar a falar disso, eu falo disso de forma muito aprofundada lá no meu curso, no Plano do Gabarito. O meu curso, que já levou mais de 2.100 alunos aos 40 acertos na prova de humanas do Enem, ele tá com matrículas abertas para uma operação de reta final, em que eu vou te levar com o mínimo conteúdo viável que você precisa saber para os 40 acertos na prova de ciências humanas. Eu vou te ensinar como é que você usa técnicas que vão te ajudar, independentemente se você sabe ou não na prova qual é a questão mais fácil, a acertar essas questões mais fáceis. Então, não apenas a chegar aos 40 acertos, mas a chegar aos 40 acertos com coerência pedagógica, que é o que importa, atingindo 750 ou 760 pontos, que é tudo que você pode fazer dentro do TRI. Mas o que eu dizia antes de falar do plano do gabarito, né, cujo link está aqui na descrição, era obviamente que você precisa muito, muito bem, muito claramente entender que não necessariamente uma questão interpretativa é uma questão fácil, ou ainda não necessariamente uma questão de um conteúdo recorrente é uma questão fácil. Então, em algumas áreas, como ciências humanas,
é muito difícil você prever quais vão ser as questões fáceis e quais vão ser as médias e quais vão ser as difíceis. Eu sei, por exemplo, eu conheço o trabalho de um monte de gente sobre TRI e matemática, que em matemática é diferente. Na matemática é mais fácil prever, por exemplo, que uma questão de regra de 3 vai ser uma questão que vai valer mais, por exemplo, do que uma questão de geometria plana. Eu sei disso. O que eu tô falando pra vocês é que essa coisa da magia do TRI, no momento da prova, ela é muito difícil de ser feita, porque a sua percepção sobre a prova, ela é diferente da percepção que vale lá no pré-teste sobre a prova. Então, assim, o meu ponto pra você é você entender o óbvio aqui. Aumentar 100 pontos na TRI só é possível com muita prática. E não é necessariamente uma prática sobre a TRI, mas é uma prática sobre listas de questão que são fáceis. A única forma de você masterizar, né, a sua nota com a TRI é você analisando os Enems dos anos anteriores, ou seja, muitas pessoas fazem isso, né? Elas analisam os microdados das provas regulares, porque esses microdados não estão disponíveis para as provas do Enem PPL, né, do Enem para pessoas privadas de liberdade. E essas pessoas, ao analisarem esses dados, elas dizem quais são as questões mais fáceis, as questões médias e difíceis. Inclusive, eu tenho vários posts lá no Instagram sobre isso, sobre as questões mais fáceis, as mais difíceis, dentro da prova de humanas do Enem. Então, por que eu tô falando isso? Porque a única forma de você evoluir na TRI é você pegar essas questões mais fáceis, que são reconhecidamente mais fáceis dentro lá da TRI, né? Dentro dos microdados do Enem, e você fazer essas questões, essas listas de questões. Porque o que existe na internet são apenas estimativas, ou seja, estimativas porque os microdados, inclusive, são muito difíceis de serem lidos. Então, assim, o que você vai encontrar muito é gente estimando. A prova do Enem de 2021 é mais fácil, por exemplo, em humanas do que a prova do Enem digital de 2020. O que não necessariamente é verdade, né? Porque as provas do Enem de humanas, elas têm mais ou menos a mesma dificuldade. Você vai ter aí um conjunto de questões ali que são fáceis nas duas provas, mesmo que uma seja mais difícil que a outra, um conjunto de questões que são médias e um conjunto de questões que são difíceis. Então, na prática, se alguém tá te vendendo, por exemplo, aí, que uma prova é mais fácil do que a outra, é muito mais fácil do que a outra, a pessoa tá mentindo, porque as provas, elas têm mais ou menos o mesmo nível. É óbvio, né? Que tem uma prova que é um pouco mais difícil e um pouco mais fácil, né? Até porque as notas máximas dessas provas são diferentes. Mas não acredita naquela parada de que uma prova é muito mais difícil do que a outra. A única coisa que a pessoa tá fazendo é entregar o próprio julgamento dela, de que determinada prova é sim mais difícil, mas não necessariamente ela é mais difícil pro padrão Brasil. Por isso que é importante vocês entenderem o que é o padrão Brasil, para vocês não saírem por aí, obviamente, achando que vocês podem simplesmente controlar a TRI no momento da prova, né? Não tem como. Uma questão que você teve dificuldade pode ser uma questão que é considerada fácil. E isso acontece menos um pouco em natureza e matemática, mas acontece muito em humanas e linguagens, porque são áreas mais interpretativas. A gente tem, por exemplo, a questão mais difícil da história do Enem, é uma questão do Enem de 2012, ou 13, salvo engano, né? É um desses dois, sobre bandeirantismo na era Vargas, né? Na Revolução Constitucionalista de 32. Uma questão sobre memória, inclusive. Ela foi acertada apenas por 12% dos participantes do Enem naquela época, e ela, de fato, foi uma questão que não era uma questão conteudista, era uma questão interpretativa, mas ela era muito difícil. Então, assim, não caia nessas fórmulas fáceis que vão te dizer o seguinte, né? Uma questão de um determinado conteúdo, ela necessariamente é mais fácil do que uma questão de outro conteúdo. Isso aí é uma fórmula que as pessoas estão tentando criar para vender uma solução para aquilo que a única solução é, de fato, você fazer o maior número de questões possíveis. Então, nessa reta final, se você quiser masterizar a TRI mesmo, não tem outro jeito. Você precisa fazer esse simulado e corrigir esses simulados de maneira aprofundada, que é o que eu trabalho lá no meu método do plano do gabarito, no método de correção Holmes, em que eu te ensino quais são os padrões de erro da prova de ciências humanas do Enem. Não existe nenhuma fórmula mágica, nenhuma fórmula secreta, né? Muito diferente disso, para que você masterize a TRI. Você pode até privilegiar algumas áreas que são mais recorrentes, eu recomendo que você faça isso, mas isso não garante necessariamente, né, que você vai ter nesse Enem, agora de 2023, questões que sejam necessariamente mais fáceis dessas áreas recorrentes. Então, cuidado aí com os magos da TRI, porque esses magos da TRI, muitas vezes, cara, muitas vezes mesmo, embora entendam muito de TRI, eles aumentam um pouco o tamanho da proeza deles. E lembra sempre, óbvio, né? Dá um exemplo de uma aluna minha do plano, tirou 37 questões no Enem de 2021 e ficou com 750 pontos, que é uma média altíssima, né?
Talvez acho que uma das mais altas, tipo, quase o topo ali pra quem ficou com 37 acertos. Cara, essa coerência, ela muitas vezes pode variar bastante, né? Então, assim, o que você tem que focar é sempre ficar acima da média de pontos para tua faixa de acerto, né? Eu vou pedir, inclusive, para a editora colocar aqui um exemplo aí de um Enem. Então, você tem um mínimo de pontos para aquela quantidade de acertos e um máximo. Você tem que ficar da média para cima. E isso dá para fazer. Isso, obviamente, estudando conteúdos recorrentes e, obviamente, né, fazendo simulados e masterizando aqueles padrões de questão que existem no Enem, porque o Enem é cheio de padrão de questão, você consegue fazer isso. E em Humanas eu ensino como é que você faz isso, né? Como é que você vai da média para aqui, né, o ponto mais alto, não necessariamente a nota máxima, lá no plano do gabarito. Então, se você quiser conhecer, clica aqui, é o primeiro link da descrição. E ainda dá tempo de você fazer o curso com sobras até o Enem. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre se é possível hackear a TRI para aumentar a sua nota durante a prova do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer um vídeo completo explicando o que é TRI, explicando o que dá, o que não dá para fazer, qual que é o padrão, qual que não é. Tento produzir muito conteúdo aqui sobre TRI, que é uma coisa que é muito mal compreendida pelos estudantes. Se você quiser se aprofundar ainda mais na TRI, vou deixar um vídeo aqui em que eu explico, né, como é que de fato a gente classifica uma questão fácil, uma questão difícil na hora da preparação, que é importante para você que está aí fazendo vários simulados entender, né, como é que uma questão é de fato classificada ou não, que foi um tema que eu não me aprofundei aqui muito nesse vídeo. Então é isso, galera, um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.